Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais um Voz Espiritualista podcast e hoje o nosso tema é um olhar espiritual sobre o racismo europeu. Esse é um tema que tem aparecido muito nos últimos dias, então quis aproveitar esse assunto para trazer essa reflexão que não é mais do que isso, apenas um olhar sobre essa questão do ponto de vista espiritual. E talvez vocês percebam que a minha voz está um pouquinho diferente. Quero dizer, para mim está um pouco diferente, não sei se o áudio vai pegar isto, mas eu estou me recuperando de uma sinusite, então por isso que a minha voz, pelo menos para mim, está soando um pouco estranha, né? Mas seja como for, vamos conversar sobre esse assunto, porque é um assunto muito importante. E se você ainda não está inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações. Se você gosta dos meus conteúdos, considere se tornar membro. Aqui embaixo tem um botãozinho azul escrito Seja Membro. Você contribuirá com R$ 7,99 por mês e esse dinheiro me ajudará para divulgar mais ainda os conteúdos sobre espiritualidade trazidos aqui. E se você também tiver interesse em trabalhar as suas emoções, se você tem interesse em trabalhar os seus sentimentos, eu sou psicólogo, faço atendimento online. Se você tiver interesse, aqui embaixo no YouTube tem as descrições das minhas redes sociais, é só mandar uma mensagem para mim. E, por fim, se você utiliza o Spotify, Google Podcasts ou Amazon Music, você também pode nos acompanhar por lá. Basta pesquisar Voz Espiritualista e se inscrever, que cada novo podcast que eu lançar, você receberá a notificação no seu aparelho e poderá baixar esse arquivo de áudio e ouvir quando e onde você quiser. Beleza? Bom, vamos então para o assunto de hoje. Nos últimos dias, a mídia internacional tem repercutido o caso de racismo vivido pelo jogador de futebol brasileiro, o Vini Júnior, que é um jogador do Real Madrid, que é um time espanhol, e recentemente ele foi ofendido por torcedores de um time rival durante uma partida. Isso aí saiu em todo o jornal, né? Foi um caso que ganhou bastante repercussão. E segundo o próprio jogador, não foi a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que ele passou por situações assim, que são sempre lamentáveis e evidenciam o quanto nós precisamos evoluir enquanto humanidade. Mas alguém tem dúvidas sobre o racismo existente entre os europeus? Os episódios da conquista da América nos anos 1500, a violência praticada contra os nativos de todo o continente americano, o sombrio episódio da escravidão, a partilha do continente africano no processo de neocolonialismo a partir do século XIX e principalmente os horrores do nazismo em pleno século XX, deixaram alguma dúvida sobre a dificuldade que boa parte desses povos tem de se verem partes de um todo? Bom, eu penso que não. Casos de racismo envolvendo pretos, latinos, ciganos, etc., são muito comuns em todo o continente europeu. E antes desse caso do jogador Vinícius, outros tantos jogadores brasileiros, mesmo de pele branca, relataram em vários podcasts os episódios de racismo sofrido por eles nos mais diversos países europeus. No entanto, para além dos jogadores de futebol, a gente também acha fácil no YouTube uma série de depoimentos de brasileiros vivendo desde Portugal a Letônia, por exemplo, e que narram também uma série de situações embaraçosas vividas em todo o continente. De modo que, embora triste, o caso desse jogador não me surpreendeu nem um pouco, pois infelizmente o racismo está longe de ser um assunto superado entre os europeus e também, diga-se, entre os norte-americanos, que eu não vou abordar aqui nessa reflexão, mas fica o registro. Bom, é preciso compreender que o problema do racismo está longe
de ser algo exclusivamente europeu. Infelizmente, o racismo é sentido em todo o mundo, nas mais variadas culturas. Recentemente, eu acompanhei um canal de um brasileiro descendente de japoneses e ele informou que, embora o seu fenótipo, a sua aparência, ela chama a atenção entre os japoneses, as pessoas acham bonito, acham diferente, mas quase sempre ele é excluído de tudo, mesmo morando no país há muitos anos e mesmo falando fluentemente o idioma. Olha que coisa. No tenebroso e contínuo episódio da guerra da Ucrânia e da Rússia, por exemplo, vimos relatos de diversas pessoas nigerianas que tentavam fugir da guerra logo no comecinho, lembra disso? E elas disseram que foram retiradas dos trens que rumavam para outros países europeus porque a prioridade era a retirada dos nativos e brancos, diga-se. Gente, eu me lembro como hoje, quando eu vi essas reportagens, eu fiquei assim estarrecido. Essas pessoas estavam dentro dos trens para fugir da guerra e elas eram retiradas porque a prioridade era tirar os nativos. Bom, enfim, para finalizar essa primeira parte da reflexão, não podemos esquecer que, embora gostemos de dizer que o Brasil seja um país inclusivo, aqui também o racismo vive e pulsa muito forte. E para além dos exemplos que todos nós sabemos de cor, basta recordar que depois da Alemanha, berço original das ideias nazistas, o país em que a ideia mais cresceu em todo o mundo foi justamente aqui no Brasil. Sabiam disso? Onde ainda hoje é possível encontrar células neonazistas, com toda a incoerência que isso soa, uma vez que os brasileiros certamente seriam massacrados pelos nazistas originais se houvesse oportunidade. Então, meu Deus, vai entender a cabeça desse povo. No entanto, vamos lá. Como entender o racismo entre os europeus? Por que ele ainda existe? Por que é tão difícil compreender que fazemos parte de uma única espécie, mesmo a ciência nos afirmando isso há mais de 100 anos? Se nós consultarmos o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, encontraremos respostas muito interessantes sobre as diversidades humanas. Eu recomendo que sejam lidas as questões de 52 a 54. No entanto, para não alongar muito, eu vou citar apenas duas delas, a 53 e a questão 53A. Presta atenção que tem informação muito interessante aqui. Questão 53. O homem surgiu em muitos pontos do globo? Resposta: sim, e em épocas várias, o que também constitui uma das causas das diversidades das raças. Depois, dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se os de uma aos de outras raças, novos tipos se formaram. Isso aqui está correto. A gente sabe que os seres humanos mais antigos surgiram na África e eles foram se dispersando pelo globo e conforme eles iam passando por vários continentes e vários climas, a própria natureza foi transformando os seus corpos, adaptando os seus corpos, não é? Porém, aqui tem uma informação que a ciência ainda não desbravou, a ideia de que os homens surgiram em vários lugares. Quem sabe um dia a gente encontra isso. Questão 53A. Estas diferenças constituem espécies distintas? Olha que pergunta interessante. De fato, as pessoas são diversas, os corpos se transformaram, a cor da pele se transformou, a cor dos olhos, o formato do nariz, o formato dos olhos, enfim, tudo isso faz com que as pessoas sejam diferentes. Então, Kardec quer saber, essas diferenças constituem espécies distintas? E a resposta dos espíritos, certamente que não. Todos são da mesma família. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivo para que elas deixem de formar uma só espécie?
Então está claro, desde 1857, os espíritos dizendo que nós somos uma única espécie. Agora, nesta época, entendia-se que as diferenças fenotípicas, como a cor da pele, o formato dos olhos, indicavam raças distintas, como a dizer a raça negra, a raça branca, a raça vermelha, que é a indígena, a raça amarela, que é os asiáticos. Porém, compreendia-se que todas estavam dentro de uma mesma espécie. Na atualidade, o conceito de raça e espécie, pelo menos no discurso comum, confunde-se, embora a preferência dos estudiosos pelo termo espécie ao invés de raça. E agora um detalhe interessante, cabe lembrar que o Livro dos Espíritos foi lançado 2 anos antes de A Origem das Espécies, do Charles Darwin. Então, embora as diferenças de cor de pele, formato de nariz, cor dos olhos, etc., nós somos uma única espécie. E a ciência hoje nos deixa isso muito evidente. Agora, vamos fazer uma pergunta. Como surgiu a cor de pele branca? Você já parou para pensar nisso? Bom, estudos modernos revelam que mesmo no continente africano já existiam tons de peles mais claros. E os cientistas conseguem saber isso devido aos genes que determinam a cor da pele, através de pesquisas em diversos fósseis. Se consegue determinar mais ou menos quando eles surgiram e em que regiões. O que se sabe é que as primeiras populações humanas a habitarem a Europa há dezenas de milhares de anos atrás eram seguramente de pele escura. Os genes que determinam uma pele clara e olhos azuis só começam a ser detectados na região norte do continente europeu, que é mais fria e menos iluminada pelo Sol, a partir de mais ou menos 8.000 anos atrás, e na região sul do continente, que é mais quente e com mais luz solar, a partir de mais ou menos 6.000 anos. E a teoria mais aceita, do ponto de vista científico, é que a pele clara foi uma solução evolutiva para facilitar a absorção de vitamina D em locais com pouca luz solar. Bom, seja como for, fica bastante claro que na imensa história da nossa espécie, que é mais de 200.000 anos, a cor de pele branca só passou a existir nos últimos milhares de anos. No entanto, do ponto de vista espiritual, o Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que é uma obra complicadíssima e que vale a pena para curiosos, nesse livro ele nos dá uma outra explicação para o surgimento da cor de pele branca. Mas antes da gente entrar nesse assunto, convém um resumo sobre o exílio dos capelinhos. Já ouviu falar disso? Bom, Emmanuel nos explica que milhares de anos atrás, espíritos vindos da constelação do Cocheiro e de um planeta que orbita a estrela que chamamos de Capela, e detalhe, nós não sabemos o nome do planeta, apenas da estrela. Muita gente fala de Capela como se Capela fosse o planeta de onde esses espíritos vieram. Não, planeta a gente não sabe o nome. Capela é o nome da estrela. Então, o que ele fala? Que tinha espíritos que tinham populações vivendo ali naquela região, né? Uma outra humanidade, um outro braço da humanidade pelo cosmos, e que esses espíritos eles foram exilados na Terra depois de terem sido expulsos do seu mundo original por incompatibilidade evolutiva. Isto é, o planeta avançava e estes espíritos se negavam a evoluir, processo semelhante ao que ocorre hoje em nosso planeta, quando espíritos resistentes ao bem são retirados daqui para mundos inferiores. E olha que interessante, o Emmanuel vai dizer que esse mito da expulsão do paraíso, do Éden, né, que está na Bíblia, ele nada mais é do que uma reminiscência
da ideia de que esses espíritos foram expulsos de um mundo que estava muito avançado e vieram para a Terra milhares de anos atrás, um planeta completamente hostil e atrasado. Então, no imaginário desses povos, eles foram expulsos de um paraíso e é daí que nasce esse mito, né, do Éden, do Jardim do Éden, da expulsão do homem, etc, etc. Muito interessante, né? Porém, continuando, o que Emmanuel nos diz? Que desses milhões de espíritos que aqui chegaram, eles formaram 4 grandes povos da antiguidade: os árias, os egípcios, os hebreus e os hindus. Mas nós vamos focar nos árias. Na página 37 do livro A Caminho da Luz, Emmanuel diz que com essas entidades nasceram no orbe os ascendentes das raças brancas. Então, o que ele está dizendo? Que a raça branca, a cor de pele branca, ela surge na Terra quando esses espíritos exilados aqui vêm, trazendo uma característica deles. Depois, na página 38, ele diz: dos árias descende a maioria dos povos brancos da família indo-europeia. Nessa descendência, porém, é necessário incluir os latinos, os celtas, os gregos, além dos germanos e dos eslavos. Então ele não entra em detalhe, mas deixa entender que a cor de pele branca não ocorreu naturalmente, e sim com a vinda de espíritos de outro sistema solar, e que estes espíritos exilados que foram responsáveis pela formação da base da futura civilização europeia. Então a gente está falando daqueles espíritos que vão formar populações que serão os ancestrais dos celtas, ancestrais dos gregos, ancestrais dos alemães, ancestrais dos russos e assim vai. Os árias originalmente surgiram na região da Cordilheira Pamir, que atravessa países como Tajiquistão e a China, migrando gradativamente até chegar à Índia e depois à Europa. Então aqui a gente tem uma informação que a ciência ainda não comprovou. Para a ciência, os genes mais antigos que identificam a pele branca, eles estão no norte da Europa. Mas o Emmanuel está dizendo que começou lá na região que hoje a gente chama de Tajiquistão, ali na fronteira com a China, numa cadeia de montanhas que existe ali. E que depois esses povos, os árias, eles foram migrando, né, continente adentro até chegar à Índia e depois eles rumaram para a Europa. E o Emmanuel ainda vai dizer que as raças negras e amarelas já existiam no planeta, da mesma forma que diversos agrupamentos indígenas espalhados por todo o mundo, que nós poderíamos encaixar aqui seguindo este padrão de linguagem na raça vermelha, mas lembrando mais uma vez que durante muito tempo se falava em divisão de raças pela cor da pele, compreendendo, no entanto, que ainda assim formaríamos uma única espécie, só para deixar claro. Antes que alguém venha falando, pô, esse Emmanuel é preconceituoso. Não, é porque hoje em dia, até para evitar discursos racistas, a gente fala que não existem raças humanas, que a gente forma uma espécie só, uma raça só. Mas até bem pouco tempo atrás era muito comum essas divisões das características fenotípicas, mas ainda assim se compreendia que todas essas diferenças não faziam com que surgissem espécies diferentes. Então, a espécie humana é uma só, ok? Só para deixar claro. Bom, mais adiante no tempo e também no livro, a gente pode ler na página 54 o seguinte: os arianos, ou seja, os árias arianos da Índia, porém não se compadeceram das raças atrasadas que encontraram em seu caminho, e cuja evolução devia representar para eles um imperativo de trabalho regenerador na face da terra,
Os aborígenes foram considerados como os párias da sociedade, de cujos membros não podiam aproximar-se sem graves punições e severos castigos. Então vamos fazer uma pausa. Vamos lembrar que esses espíritos que foram trazidos para a Terra, eles vieram para cá porque eles não estavam seguindo o padrão evolutivo do mundo em que eles existiam. Só que, naturalmente, eles estavam vivendo num mundo muito mais evoluído que o nosso. Então, para eles, sair de um mundo mais avançado e vir para um mundo mais atrasado é realmente uma queda, como eu mencionei agora há pouco, a ideia da expulsão do paraíso. E quando eles chegam aqui e começam a encarnar, né, nos corpos humanos, não é que eles vieram aqui de nave extraterrestre, não, viu, gente? Eles eram espíritos, passaram por um processo reencarnatório como todos os outros, mas eles traziam, né, um certo orgulho e também uma inteligência mais avantajada em relação aos demais espíritos que aqui viviam, que estavam ainda num padrão evolutivo muito menor do que o mundo de onde eles vieram. Então, todos esses povos, eles acabavam também arrumando muita treta com a galera aqui, resumindo numa linguagem atual, né? Então, os arianos que foram para a Índia, né, que vão dar origem ao povo hindu, eles criam, por exemplo, o sistema de castas, né? E, enfim, isso traz consequências e problemas sociais até hoje. Continuando na página 58, Emmanuel diz que mais revoltados e enrijecidos que todos os demais companheiros exilados no orbe terrestre, suas reminiscências da vida pregressa nos planos mais elevados, qual aqui haviam experimentado no sistema da capela, traduziam-se numa revolta íntima, amargurada e dolorosa contra as determinações de ordem divina. Então aqui a gente já está começando a entender uma característica dos arianos, uma revolta íntima, amargura, né? Grava isso, que isso será importante no restante, né, da nossa reflexão. Deixa eu pôr o celular aqui no modo avião, toda hora está chegando mensagem, mesmo gravando meia-noite. Bom, Emmanuel explica que de todos os povos exilados na Terra, os arianos eram os mais endurecidos, revoltados e de pouca fé. Contudo, a seu favor consta que eles se misturaram aos povos que já existiam no caminho até a Europa, ensejando o aparecimento dos parentes mais distantes de diversos povos conhecidíssimos na antiguidade, como os gregos e os romanos. Aliás, um parênteses, né? Os romanos, apesar de serem um povo conquistador, tinham uma característica muito interessante que era da inclusão. Os romanos absorveram muita coisa dos gregos e também de outros povos que eles foram conquistando. E a conquista desses povos não representava simplesmente o atropelamento da sua cultura, das suas tradições. Pelo menos em uma certa parte, os romanos respeitavam as liberdades que os indivíduos tinham, inclusive de continuar com as suas crenças, os seus deuses. Tanto é que durante o nascimento de Jesus, naquela região, né, da Galileia e circunstantes ali, os romanos permitiam que os judeus continuassem com as suas crenças, com as suas tradições, né? Eles não simplesmente chegaram apagando tudo, né? Então, os arianos, eles tiveram a seu favor o fato deles se misturarem, né, com os povos que já existiam aqui. No entanto, na página 60, o Emmanuel diz o seguinte: bastou que inaugurassem na terra o senso da propriedade para que o germe da separatividade, do ciúme, da ambição e do egoísmo lhes destruísse os esforços benfazejos. As rivalidades entre as tribos na vida comum induziram-nas ao aparecimento dos primeiros embates fratricidas, ou seja, de irmão contra irmão. Então, os árias chegaram na Europa, se misturaram com as populações que já existiam ali, formaram o tronco dos ancestrais de grandes povos conhecidos da antiguidade, como os gregos e os romanos, porém,
Bastou que surgisse a propriedade privada e outras características se sobressaíram: a separatividade, o ciúme, a ambição, o egoísmo. Olha que a gente está construindo um perfil psicológico dos arianos, vai gravando isso aí. Então, enfim, este é apenas um resumo. Eu não quero de forma alguma reduzir a complexidade europeia através de conceitos tão breves. No entanto, creio, eles são suficientes para nos apontar um norte, que é o seguinte: os espíritos que formaram as bases da civilização europeia, degredados de um outro mundo, trouxeram consigo sinais característicos de seu orgulho, rebeldia e falta de fé. Não é sem razão que os países europeus figuram entre os menos religiosos do mundo e responsáveis por muitas, mas muitas das guerras que a gente conhece, entre eles mesmos, né? Imagina com os de fora. Então, para além das explicações sociológicas, nós podemos entender que pelo menos parte do racismo que assola a Europa assenta-se em bases profundas na alma de milhões de espíritos que séculos após séculos ainda se mantêm enrijecidos quanto à verdade simples da vida, como respeito à diversidade. É algo cultural para muitas famílias, passado de geração para geração, causando um orgulho desmedido com senso de superioridade que hoje só existe em suas cabeças. Então, conquanto devamos reconhecer o avanço que os europeus conseguiram para suas próprias comunidades, pesam no karma coletivo do velho continente uma série de embates, guerras e conflitos que me fazem pensar que ainda serão necessários alguns séculos até que o espírito de superioridade desapareça de seus conceitos. Até lá, cumpre que continuemos a trabalhar, pois sem dúvida o Brasil, com todos os seus problemas, é um grande exportador de commodity espiritual para o restante do mundo. E certamente nossas ideias sobre a espiritualidade teriam muito a acrescentar para os europeus de hoje, embora originalmente eles próprios tenham sido agraciados com a luz do espiritismo, por exemplo, embora não souberam preservá-la. Então é isso, pessoal. Espero que essa reflexão tenha ajudado através desse olhar espiritual sobre as causas do racismo europeu. Vou parando por aqui. Lembre-se de curtir, se inscreva, compartilha, acompanha lá pelo Spotify, nos ajude divulgando e, se você quiser e puder, seja membro do nosso canal. Um abraço e até o próximo Voz Espiritualista Podcast.